Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BR Podcast. E hoje, gente, esse episódio está assim, com muita garra, com muita determinação e muita atividade física também. É ou não é, Bruninho? Exatamente, né? Hoje nós vamos sair daqui fortes, Vamos né? sair mais fitness do que nunca. Conta pra Exatamente. gente, Bruno, quem que é o convidado especial do dia? Isso é mais que especial, né? Já tem um tempinho que eu tô tentando trazer ele aqui, mas na verdade foi culpa minha, né? Então, nada mais nada menos, cara, que é um especialista, um doutor, né, do LPO, responsável por vários atletas, responsável aí por promover uma atividade diferenciada, uma modalidade que vem crescendo cada vez mais, uma modalidade maravilhosa que eu tenho total vontade de participar e fazer. Vamos organizar isso em breve. Então hoje nós temos aqui, vou chamar o doutor Rafael, por favor, meu querido. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maíra. Seja Quero bem-vindo. começar agradecendo aí o convite de vocês para poder participar desse podcast. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre atividade física, saúde, qualidade de vida, eu agarro essa oportunidade com unhas e dentes, porque eu entendo que a gente precisa comunicar. E hoje, apesar da gente ter muita informação sendo disseminada por aí, a maior dificuldade que as pessoas têm é de encontrar informação de qualidade. Então, eu vejo em ações como essa uma oportunidade da gente entregar para as pessoas informações de qualidade que vão ajudá-las aí, através da atividade física, a quem sabe transformar suas vidas. Então, primeiramente, parabéns pela iniciativa de vocês de realizar o BR Podcast e, com isso, nos permitir dar voz aí ao conhecimento que a gente tem para distribuir. Maravilha! A gente que fica muito feliz em ter você aqui nessa cadeira, ocupando esse espaço junto com a gente e trazendo os seus conhecimentos para agregar aqui. Agora a gente quer saber, conta um pouquinho para a gente, Rafa, da sua história. É a intimidade, tá, gente? Para os íntimos é Rafa Almeida, tá? Inclusive o Instagram dele vai estar aqui embaixo, se você ainda não acompanha, segue lá que ele tem muito conteúdo de qualidade. Conta pra gente, Rafa, um pouquinho da Legal. sua história, como que você começou, esse amor todo pela atividade física e esse conhecimento que você tem, que a gente sabe que você tem várias certificações, várias qualificações, a gente quer saber de todas. Legal demais. Eu acho sempre importante a gente começar pela nossa história, né? Porque isso ajuda as pessoas com quem a gente interage a entenderem por que a gente pensa como a gente pensa. Isso é muito próprio, tem a ver com a história de cada um. E embora a gente não tenha verdade absoluta, a forma como a gente pensa é influenciada pela nossa história. E no meu caso, eu comecei com a atividade física mais velho, comecei aos 13 anos de idade praticando taekwondo e musculação. E eu sempre gostei muito de fazer musculação e gostava também, como lazer, de desenhar. Então, quando eu vim para BH, um adolescente para poder estudar, eu sou de Governador Valadares, vim para cá com o objetivo de entrar para a universidade. Eu fiz vestibular para educação física na UFMG e para artes plásticas na UENG. Então, eu fui aprovado nos dois, só que no momento da decisão ali, eu acabei me inclinando para o lado da atividade física. E aí eu completei o bacharelado lá na Escola de Educação Física, despertei o interesse pela ciência, comecei a fazer iniciação científica muito cedo, no terceiro período, e já comecei a colaborar lá, tanto no laboratório de treinamento da musculação, quanto no projeto de extensão em musculação, com treinamento, e isso me fez querer buscar a carreira acadêmica. Então eu fui para o mestrado, trabalhei com uma coisa bem diferente do que a gente está habituado. Eu trabalhei no laboratório de endocrinologia e metabolismo, no ICB, com um hormônio chamado angiotensina 2, que é um hormônio vasopressor que tem relação com o exercício no controle da temperatura. Então eu estudei modelo animal, com experimento com animal, procedimentos cirúrgicos, que não tem muito a ver com o que a gente faz, mas que me deu base para poder desenvolver esse conhecimento científico, que lá na frente na nossa conversa, vocês vão talvez perceber que é um conhecimento importante para a gente aprender a filtrar as informações que a gente recebe. E aí eu passei um período pós-mestrado como professor na UFMG, fui professor substituto lá na área de treinamento e lutas. Nessa época eu tinha evoluído no processo das lutas e eu já estava com uma certa graduação no jiu-jitsu, trabalhava com preparação física de lutadores, especialmente lutadores de MMA, alguns dos quais foram para o UFC, né, durante esse processo aí. E aí, em 2015, eu entrei para o doutorado na área de musculação,
O laboratório que eu trabalhei foi esse e coincidiu com a época em que eu conheci o levantamento de pesos como modalidade. E aí aquilo ali começou a me deixar curioso, porque eu sempre entendi a musculação como uma ferramenta muito útil para resolver os problemas, sejam eles quais forem. Pode ser um problema de saúde, um problema de desempenho esportivo ou um problema estético, aumentar a massa, ajudar a reduzir a gordura. E aí eu percebi que o levantamento de pesos era um pouco diferente. As demandas eram maiores, assim, tinha alguma coisa ali diferente. Eu comecei a praticar isso enquanto eu estava no doutorado e em 2017 surgiu no Comitê Olímpico Brasileiro um concurso para a gente ingressar no curso de formação de treinadores da Academia Brasileira de Treinadores. São duas especializações, uma em formação e a outra em aprimoramento no esporte de alto rendimento na modalidade de levantamento de pesos. E aí eu fui para o Rio, enquanto eu ainda estava no doutorado, fazia experimento aqui, ia para lá fazer especialização. Fiquei 2 anos assim. E aí em 2020 eu concluí tudo, tanto as especializações quanto o doutorado, e era um cenário de pandemia que assim acabou me oferecendo a oportunidade de fundar uma sala de levantamento de pesos, onde eu comecei a desenvolver meu trabalho. E aí ali eu comecei com um projeto social que trouxe alguns jovens que vieram se tornar atletas, alguns deles medalhistas nacionais, internacionais, pessoas que hoje são bolsistas do programa Bolsa Atleta. A gente tem um atleta homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro pela sua atuação nos Jogos Pan-Americanos, e isso aí foi me dando base para fazer outras coisas. Então, em paralelo, eu comecei com a organização de eventos esportivos, tentando levar o levantamento de pesos para que as pessoas conheçam, né? Porque é pouco Sim. comum no Brasil. Não é muito divulgado, né? Inclusive, a título de competição, eu acho que as pessoas nem entendem como que funciona, quem pode se inscrever, como que é essa questão de categoria. O atletismo em si no Brasil, ele não é muito fomentado, né? Sim, A gente tem o quê? O futebol que todo mundo conhece. Aqui é por causa dessa cultura de futebol, e quando você foge do futebol, você vai para um vôlei, quando você foge de um vôlei, mais ou menos ali um handball, que eu acho que até hoje deu né, caiu um pouco também. Então essas outras As outras modalidades não que são. são específicas, né, e ficaram um pouco assim escondidas aqui, né? hoje, cara, a gente tem uma grande questão, né? E aí, assim, né? Encerrei aqui o que eu estava contando da minha história e já vou falar de algumas coisas, de perspectivas mesmo. Sim. A gente estava falando mais cedo aqui, antes de começar, né, o podcast, sobre a natureza jovem da educação física. A educação física é muito jovem. Então, assim, Sim. a gente foi regulado, não tem 30 anos. Então, a gente ainda tem, Resumindo, é uma coisa recente, né? justamente, a gente não tem uma profissão muito bem definida, que dê base para que os profissionais saibam como atuar. Então, se você vai para a escola, por exemplo, onde lá acontece a educação física, que muito possivelmente é o primeiro contato com o esporte da maioria das pessoas no país, o que você vai encontrar lá vai ser uma bola, uma peladinha, um Futebol, vôlei. uma queimada, um vôlei. É o mais fácil, é o mais conhecido, é o mais palpável, é o mais comum. Então, eu entendo por que essas práticas elas estão tão presentes na educação física. Por outro lado, se você pensa no atletismo, no levantamento de peso, no salto com vara, como é que essas pessoas vão praticar isso sem conhecimento técnico, sem recurso, sem Sem estrutura? local, né? Sem local para isso, não Então, tem. eu Muito menos referência, né? A máxima de referência é pela televisão. sim, Quando você vê um nome que tá assim, que ele tá em evidência por, né, Exato. pelas Pelo bom desempenho, né? pelos eventos que acontecem, né, pelo é. país, enfim. Essa é uma outra questão, porque se por um lado a gente tem um problema estrutural ali da educação física, por outro lado a gente tem o fomento. Para poder gostar de alguma coisa, você tem que ter em quem se inspirar. Exato. Você tem que ver Um isso ponto na de televisão. referência, né? Sim, foi o que aconteceu com o MMA no Brasil há 10 anos atrás. Você tinha ali inúmeros atletas brasileiros sendo campeões, despontando. Então, virou referência para muita gente. Muita gente perseguiu o sonho no MMA por causa das referências brasileiras que lá estavam. E no futebol,
não é diferente. Sim, mas eu tenho uma pergunta curiosa. Agora é curiosidade mesmo. Você falou que, né, que a regulamentação da educação física é muito recente, né? Se for ver, tem a minha idade praticamente. É, e como que você teve essa clareza desse despertar que era a área que você queria seguir e se aprofundar nela? Porque uma coisa é quando a gente conclui ali o curso superior. E aí, como que isso despertou em você, uma vez que a gente não tem um incentivo o fomento a esse tipo de atividade? Como que você descobriu que você tinha esse dom, que isso era o que fazia sentido Foi para uma você? sacada, foi um feeling, foi uma. Tem um pouco de tudo aí. É legal porque, assim, quando a gente fala de empreender, de ganhar dinheiro, tem como ganhar dinheiro de várias formas, né? E nem todas elas são úteis ou lícitas. Então, assim, tem muita gente ganhando muito dinheiro, fazendo muita coisa que eu não faria. E na educação física, isso também acontece. Então, a minha primeira base, né, o que me deu talvez um norte para a minha atuação profissional, foi a utilidade do meu trabalho. A pergunta que eu sempre me faço é a seguinte: o que eu faço é útil para alguém? Isso leva para alguém algum benefício? Porque se é, o valor disso existe e vai ser reconhecido de forma financeira pela minha prestação de serviço. No começo, eu achei que seria dentro da universidade. Então, assim, a carreira acadêmica ela não é rápida. Ela leva ali no mínimo 6 anos entre mestrado e doutorado para você se tornar apto a ser professor universitário. Então, quando eu entrei para isso, que foi em 2011, eu não sabia que ia ter tantas mudanças políticas, tantas mudanças de contexto, que acabaram encolhendo a universidade e diminuindo a possibilidade de vários doutores entrarem para realizar o seu trabalho. E eu me vi frente à seguinte situação: eu sou doutor, eu tenho um corpo de conhecimento que é útil para a formação de profissionais, para a comunidade de um modo geral, mas eu preciso criar formas de fazer com que isso chegue. E aí, o centro de treinamento é uma dessas formas, os eventos é uma outra forma de fazer isso. E eu fundei em 2017 uma associação esportiva com a finalidade de, primeiro, realizar projetos de caráter social que vão oferecer a prática da atividade física para jovens em situação de vulnerabilidade e, através disso, permitir que eles criem ali um caminho profissional e realizar ações de capacitação e de fomento esportivo. Aí a gente tem um jovem desses lá, começou comigo com 17 anos. Ele talvez seja o meu case de sucesso, porque ele ingressou em situação de vulnerabilidade, se tornou atleta profissional, foi campeão brasileiro, melhor atleta do Brasil, foi medalhista sul-americano, pan-americano, atleta homenageado pelo Comitê Olímpico, bolsista internacional do programa Bolsa Atleta e conquistou por causa disso uma bolsa integral para cursar educação física e atualmente ele está no 4º período de educação física e faz estágio no nosso centro de treinamento. Fechou o ciclo, entrou como usuário do projeto social, passou por todo o processo, se tornou um profissional e agora atua no próprio projeto. Incrível. Pegar um ganchinho aí, e como que é feito, talvez vou dizer como capacitação, como que é feita essa captação dessa galera, como que eles chegam até você, né? Porque nós falamos de referência, né? A gente tem poucas referências ainda. O bom é que as poucas que tem são excelentes. Mas como que, assim, como que ele chegou em você? Como que esses meninos chegam em você? Como que é o trabalho de você divulga isso para buscar essa galera, para incentivar, para levar, colocar eles nessa posição? Legal, Brunão. O certo seria ter apoio público para que isso acontecesse. Só que não é tão simples assim, né? O processo ele é um pouco mais longo prazo. E aí, a resposta para sua pergunta é na unha. O que a gente fazia? Durante muito tempo, eu batia de porta em escolas municipais e estaduais, perguntando: posso fazer uma apresentação aí com meus atletas? E aí, nesse dia e horário, eu ia lá com os meus atletas, fazia uma apresentação para aquela turma de alunos, vários se interessavam, e essas pessoas iam lá para o centro depois, treinavam por um tempo, a maioria desiste, porque esporte de alto rendimento é algo que requer compromisso, e aí uns poucos ficam. Desses poucos que ficam, menos ainda aguentam
o O processo processo. por tempo suficiente para apresentar algum resultado. Aí apresentou, a vida dele muda, porque ele já vai receber um salário, e aí conquistou uma medalha, por exemplo, nacional, já tem possibilidade de pleitear o Bolsa Atleta. E aí ele recebe por um ano um salário para treinar. Isso aí muda a vida, transforma. E a partir daí ele aumenta o engajamento. Hoje a gente tem lá talvez uns 6, 7 atletas que estão nessa condição. Já são bolsistas, já estão se preparando para poder estudar educação física, ingressar no curso. A gente tem algumas parcerias privadas com diferentes entidades que nos ajudam, mas tudo na unha, tudo Que Pois legal. é, aí é uma opinião pessoal, né, assim, eu acho que se tinha que ser, tá em tudo quanto é lugar, cara, jornal, Instagram, alguma coisa assim que porque isso aí é um incentivo, né. Absurdo. É, o trabalho que o governo deveria fazer, você faz. Na realidade, a gente tem que começar de alguma forma, e essa foi a forma que eu comecei. Mas o que a gente busca é justamente essa instituição da utilidade pública na nossa entidade. É claro que é um processo mais longo prazo, demora um Sim. pouco, mas eu acredito fortemente que a gente esteja na direção correta para que daqui a um tempo a gente tenha esse apoio institucional. E eu vou colocar um ponto aqui fundamental, principalmente para você que está acompanhando a gente. Eu sempre bato nessa tecla em todo episódio sobre a clareza. A clareza do propósito nunca vai ser sobre dinheiro, nunca vai ser sobre coisas. É sempre sobre pessoas. O quanto você transforma a vida do outro é o que vai te inundar e te completar de uma forma absurda. A gente tem aqui a história do Rafa que prova isso, gente. Eu fico fascinada, eu tô aqui de boca aberta, porque, de fato, isso vai muito de encontro ao que a gente fala. Você precisa ter clareza. E aí, até naquele episódio que Bia participou, a gente até comentou dela, né, Rafa? Ela fala muito sobre o ingresso dos novos jovens pelo status. O pessoal faz educação física porque acha que vai jogar futebol, ou porque é status, é descolado, é maneiro, e as pessoas esquecem que ali elas lidam com vidas. Então, a gente tem que trazer essa consciência, sim, que é muito importante a gente trabalhar a vida das pessoas. Poxa, você lida com o bem mais precioso, que é a saúde. E quando a gente fala de um jovem carente, você leva para ele algo que eu acho que é muito mais especial, que é a esperança. Esperança de ter uma vida diferente da que ele tem, de sair daquele lugar que ele está. É legal demais isso aí, gente. Assim, agora nós vamos entrar numa esfera filosófica da coisa, que é a seguinte: eu defendo que vai muito de encontro a isso que a Maíra falou, que é a existência do propósito. Se você não tem um propósito, dificilmente você consegue manter a sua motivação e disciplina para levantar todos os dias e fazer repetidamente o que é necessário que se faça É, nesse processo que a gente chama de vida. Então é isso, o né? processo ele é árduo, né, então Justamente. se não tiver o propósito ali Agora, o que eu percebo, né, tem a ver com o aluno do curso de Educação Física, mas tem a ver também com o usuário, com o beneficiário do projeto social. Eu percebo uma inversão de valores, sabe? O aluno ele ingressa no curso de Educação Física, ele já se sente apto a atuar como profissional. É quase como se um aluno de primeiro período do curso de Medicina se sentisse apto a fazer uma cirurgia. É quase como se um aluno do primeiro período do curso de Engenharia se sentisse apto a assinar um projeto. Exatamente. E isso não fica tão evidente na educação física, porque, por enquanto, a gente ainda não tem a maturidade profissional para poder entender a importância da nossa profissão e agir de acordo. E isso se reflete no jovem de um modo geral, porque o que eu falei aqui me parece incrível. Você, com 13 anos, ter a oportunidade de ingressar num lugar para treinar gratuitamente. Você vai modelar o seu corpo, vai ficar bonito, vai melhorar sua autoestima, vai conviver com outros jovens, tem a possibilidade de viajar o país, o mundo, para competir. Você vai ganhar coisas, você vai ganhar material esportivo, tênis, você vai receber salário. Isso me parece incrível. A maioria não quer. A maioria prefere ficar em casa, no celular, prefere ficar na rua. Essas pessoas, eu não sei explicar por quê, elas não estão dispostas a encarar o mínimo de dificuldade
para poder dar o próximo passo, subir o level. E aí eu estou falando tanto do estudante médio quanto da maioria desses jovens. E aí pessoas como nós têm que tentar estimular esse sujeito a enxergar diferente, tem que tentar mostrar para ele que tem um depois, que tem um degrau a mais, que tem outras possibilidades. E basicamente a grande dificuldade, né, o grande desafio é esse, é fazer o estudante pensar assim, eu posso mais. É fazer um E que jovem com desse pensar certeza lá isso. na frente ele vai estar fazendo esse papel de incentivar o outro, né? Justamente. De buscar aquele que precisa, aquele que tem toda a vontade. Inverte, né? Ele trabalha arduamente aqui, lá na frente ele vai buscar alguém. Justo, justamente. E aí, assim, quando a gente pensa nesse caminho, né, eu acho que o nosso papel. Eu estudei a vida toda em entidades públicas. Eu estudei em escola municipal, escola estadual, Universidade Federal. Fiz um concurso numa entidade federal, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, assim, eu tenho a obrigação profissional de retornar isso para a sociedade. Sim. E essa obrigação é a que eu tento cumprir através desses trabalhos aí. E aí, bom, isso é uma coisa, né? Mas quando a gente fala de atividade física e saúde, tem um outro lado, que é assim, muitas das crianças que por lá passaram, muitos jovens que por lá passaram, não se tornaram atletas de alto rendimento, mas são gratos por ter saído da depressão, por ter conseguido lidar com situações familiares de altíssima complexidade enquanto estiveram lá no projeto. Então, assim, tem esse lado também da saúde física e mental que a gente consegue proporcionar só pelo fato das portas estarem abertas. Que Ali ele incrível. vai adquirindo uma disciplina, né? Ele começa, ele se forma ali como pessoa, né? Então qualquer dificuldade na vida, ele passa a ter pelo menos uma visão mais clara de como tentar resolver. Então isso é importante, né? Isso é Assim, quando a gente pensa em atividade física, nós da educação física, a gente tem uma tendência muito de pensar no corpo ali, né? No físico, no fisiológico. Aumenta a massa muscular, diminui a gordura. Eu acredito que é até porque é o desejo da maioria. Geralmente, quando a gente procura um profissional da educação física, é porque a gente quer algo estético. A gente Justo. nunca pensa nos benefícios emocionais que a atividade física traz, de valor agregado mesmo, quando você está praticando. E isso aí, cara, assim, hoje eu tenho convicção para poder afirmar o que eu vou falar aqui. A atividade física sistemática e constante representa ao longo da vida uma economia inimaginável com outras coisas, com psicólogo, com psiquiatra, com medicamento de toda a ordem e com custos que vão aparecer para você pela sua inatividade física. Só que geralmente a gente só percebe isso quando o custo já apareceu. E aí você vai ter que voltar e atrás. quando aparece, ele sai Geralmente mais é uma caro. Exatamente. porrada. A Agora, né? fatura é enorme. Quando a gente fala de ciência, né, e assim, isso aí já é o meu lado mais pesquisador, agora a gente está assim, num momento muito legal, que é o momento da inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial ela tem nos permitido fazer com uma velocidade incrível coisas que antes a gente tinha muita dificuldade. Uma dessas coisas é um procedimento estatístico que a gente chama de revisão sistemática com meta-análise. O que é isso? É pegar uma porção de artigos científicos sobre um assunto, juntar aquilo ali tudo e olhar para o resultado final. Isso aí mostra para a gente várias respostas incríveis. Por exemplo, hoje a gente já sabe, a gente já pode afirmar que a atividade física, o treinamento de força com pesos, ele está relacionado à redução de sintomas de depressão e à prevenção do aparecimento de sintomas de depressão em jovens e adolescentes. Olha só que interessante. Legal. Se tiver ali, você vai ter menor possibilidade ou menor desenvolver. probabilidade de desenvolver uma condição de ansiedade, de depressão. Quer dizer, vira uma válvula de escape para qualquer tipo de transtorno, né? Então, assim, Justamente. Olha só, a gente sabe também, por revisão sistemática com meta-análise, que o treinamento de força está associado à melhora cognitiva na escola. Então, seu menino, seu filho, seu irmão, o jovem que está ali no seu entorno, ele está apresentando dificuldade na escola. O treinamento de força pode colaborar com isso. Que incrível. E aí, pessoal, poderia falar várias coisas aqui que são relacionadas à atividade física como hábito, né? Que é o que a Sim. gente já entrando aqui no nosso assunto
principal é o que a gente tem como bandeira, né? Nós, da educação física, dos esportes, por todas as razões que a gente já conversou até aqui, a gente levanta uma bandeira. Faça atividade física, sistematicamente, seja qual for o seu objetivo, qual for a sua condição, porque isso vai trazer benefícios para você aí de toda a ordem, né? Agora eu tenho uma outra dúvida sobre, você está falando ali dos jovens, do tipo de treinamento, dessa explosão de carga, vou pôr esse nome, mas não sei se é isso mesmo que a gente pode associar. No caso de jovens, né, crianças e adolescentes, esse tipo de treino é um treino diferente do que um adulto faria. E como que você consegue condicionar? E é uma coisa mais técnica. Como que você condiciona? Porque tem crianças e adolescentes que vão ter o rendimento muito melhor do que os outros. Como que é feito isso lá dentro do seu treinamento? Eu fiquei com essa curiosidade. Como É. que é feito o trabalho? Porque criança e adolescente, eles são impulsivos, né? Eles vão muito pela competição, né? Alguns... Exato. E você vai ter aquele tímido também ali que vai ficar... Para poder, muito legal essa pergunta, tá? Para poder responder, eu preciso fazer um breve histórico aqui do levantamento de pesos, porque a pergunta que antecede isso é por que criança, né? Por que vocês treinam crianças? Porque no levantamento de pesos você precisa começar cedo, senão você não conserva a amplitude de movimento, que é o que a gente chama de flexibilidade, alguns dão até o nome de mobilidade, que é basicamente a amplitude de movimento nas suas articulações. Vamos lá. O levantamento de pesos não é um esporte novo, é antigo, existe desde sempre. Desde que existem Jogos Olímpicos, existe levantamento de pesos. Os exercícios que se usava lá para competir, eles foram mudando e hoje a gente tem dois: o arranque e o arremesso, ou snatch e clean and jerk. Basicamente são dois exercícios em que o objetivo é tirar um peso do chão e elevar acima da cabeça. Ponto. Para ser capaz de fazer isso, você precisa ser forte, rápido, flexível, coordenado, ter ossos densos, ter tendões densos, articulações que suportam essa carga de treinamento, e todas essas adaptações levam bastante tempo para serem conseguidas. Então a gente tem em média um período aí de 8 anos para formar um atleta de alto rendimento de levantamento de pesos. Isso significa que se ele pretende, né, começar a competir ali aos 13, que é a idade que pode começar a competir, ele vai iniciar o treinamento com 5 anos de idade. Que é o que se faz. Bacana, hein? É o que se faz na China, é o que se faz nos países que são grandes campeões. É claro que esses países eles têm estrutura para poder dar suporte para essas crianças. A gente não tem. Voltando naquela questão da infraestrutura, né? As escolas aqui, eu lembro da minha época, não era só a quadra. Não Justo. tô falando isso como crítica, eu tô falando assim que hoje a gente tem assim melhores recursos, mas em alguns lugares ainda pecam por esse erro, não ter o mínimo ali, não ter o básico, né? E aí, né, eu concordo com você e que encaminhando para a resposta da Maíra. Como é que você pega um menino de 5 anos e treina? Exatamente. Você É tem um que desafio enorme. Você tem que ser um excelente profissional. E o excelente profissional não é o cara que entende só de treino, de biomecânica. Ele tem que entender de aprendizagem motora, de comportamento motor, Psicomotricidade. de didática, psicomotricidade, de relacionamento humano. E assim, formar um profissional desse nível também é muito difícil. É um desafio. E aí a gente começa a entender por que as coisas não acontecem. Porque, por um lado, você tem uma pessoa com um nível de demanda muito alto. Treinar crianças, pessoal, é dificílimo. E do outro lado, você tem profissionais que não têm a formação necessária para lidar com isso. Mas como deveria ser? Deveria ser individualizado. As crianças, os sujeitos, eles vão apresentando demandas que são individuais. Né? Você, Bruno, deve ter uma demanda. Olha, eu treino por esse motivo e eu apresento essas dificuldades. A Maíra treina por outro motivo, apresenta outras dificuldades. Nosso papel ali como mediador do processo é identificar essas dificuldades e individualizar o treino. Princípio de individualidade. Para que ele corra para aquela pessoa da melhor maneira possível. Então, basicamente, a resposta é: isso é possível se você tiver ali a capacidade técnica para fazê-lo. E para ter essa capacidade técnica, os profissionais da área têm que buscar. Vou entrar numa outra, é a mesma questão, mas mudando um pouco para a gente voltar, né, no que a gente está conversando.
porque eu recebo diariamente pergunta sobre crianças treinando. As academias hoje, as que têm um pouco até mais de estrutura, conseguem fazer isso melhor, porque querendo ou não, né, a questão da infraestrutura, ela influencia. Mas a pergunta, assim, ela é direto. E aí, criança pode treinar? Criança não pode? Como é que faz? Eu adoro essa pergunta. Pois é, né? Então, assim, É a como você dúvida falou que de atleta, fica. né? Atleta, né? O Kids aí, a parte Kids, obviamente a gente sabe que existe uma progressão, existe toda uma didática que entra na parte acadêmica ali, que a pessoa ela tem que sair. Quando a gente fala em ser formado, não é só questão de diploma, você tem que sair dali com todas as capacidades para ser um professor, vamos dizer, um especialista para estar, né, aplicando isso. E aí, vou ir lá para a gente voltar a essa relação da criança, porque de fato tem a demanda. Muitos pais querem, mas ainda tem aquele receio se pode ou não pode. E como que a gente pode colocar isso dentro aí, né, da modalidade? Na minha época mesmo, minha mãe falava, não fica pegando peso não, senão você não vai crescer. Não peguei peso e não cresci. Mudou nada na minha vida. E aí? Olha só. Estatura é foda. Vamos pular. Eu vou falar sobre isso aí também, porque é o seguinte. Bom, antes de começar a responder essa pergunta, eu acho que é um momento oportuno para eu falar o seguinte. Hoje, a gente vive uma época em que as coisas têm que ser defendidas. Então, pessoal, tudo que estiver sendo dito aqui, vocês que estão ouvindo a gente aí em casa, tudo que eu falar aqui, que por acaso você queira confirmar, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu vou te enviar os trabalhos científicos que dão suporte para as coisas que eu estou falando aqui, porque são muitos. Então eu acho que vale a pena a gente ter esse bate-papo, caso alguém se interesse em saber isso. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro de segurança. Então, normalmente, quando um pai não quer colocar um filho na musculação, ou no levantamento de peso, ou um esporte desse tipo, é porque ele acha que é um esporte pouco seguro. O que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte: todos os pais colocam os filhos para jogar bola. E impactos toda hora, e né? o futebol, colisão, impacto, colisão, queda. Verdade. O futebol é estatisticamente 350 vezes mais lesivo do que qualquer esporte com pesos. Pode ser o levantamento de peso, a musculação, crossfit, powerlifting. A taxa de lesões desses esportes é de 0,00017. No futebol é 6 para cada 100 horas de prática. Então, o seu filho, ele vai machucar jogando futebol. E levantando peso, talvez a chance seja bem menor. Esse é o primeiro ponto, segurança. O segundo ponto, altura. Meu filho não vai treinar com pesos porque ele não vai crescer. Pessoal, a altura ela é 95% geneticamente determinada. Aos 2 anos de idade, eu consigo saber com a precisão de 95% qual é a altura que você vai ter quando mãe? adulto. Tá vendo, mãe? Eu não ia crescer de qualquer jeito. Essa variação de 5% aí é ambiental, alimentar, assim, tem fatores que influenciam. Então pode ser que ele cresça um pouquinho mais do que o esperado, um pouquinho menos, mas assim, a não ser que você submeta esse exercício, essa criança a um exercício extremo que vai causar dano, machucar esse sujeito aí, e aí é um problema de planejamento, a interferência sobre a altura ela é próxima de zero. E o terceiro ponto é talvez você pensar que você vai precipitar certas adaptações na criança. Falar, não vou colocar o meu filho para treinar força, porque senão ele vai atingir a puberdade de forma prematura, essas coisas, que também são geneticamente determinadas e que vai acontecer no momento em que iria acontecer, independente do treinamento ou não. Então, assim, esses resultados em conjunto me levam a pensar que quando o assunto é criança, o objetivo é colocar essa criança para treinar o mais cedo possível. Esse é o objetivo, para que ela seja mais forte, mais rápida, tenha ossos mais densos, tendões mais resistentes do que os seus pares que não treinam. Caramba, eu tenho a seguinte opinião. Até um recado para os pais aí, ok?
Cara, tem que colocar a criança em alguma modalidade. Tem que Aqui gastar nós estamos falando energia. de uma modalidade específica, e se for ela, melhor ainda. Mas assim, a natação principal porque eu vejo como uma questão de sobrevivência. Se a criança escorrega, cai numa piscininha, mesmo que seja de plástico, se ela sabe Sabe lidar com o nadar. meio aquático, opa, Se você tem ali vira. uns 80% de chance de se dar bem. Luta, quando a gente fala de luta, não é por questão de agressão, mas às vezes por algum motivo, de alguma eventualidade, ela saiba se defender e por aí vai. Hoje a gente tem o parkour também, né? Que a menina aprende a cair, pular, né? E agora nós estamos falando aqui de algo específico, é força. Então, assim, se a criança não gosta, não interessa. Coloca ela lá e pronto, deixa 3 meses. Se não gostou, troca ali de modalidade. Mas ter, assim, eu falo, né? Talvez eu até seja meio radical sobre isso, mas ela tem que entrar para uma atividade física. Concordo 100%. E até legal, me fez lembrar de uma história. Em 2022, eu trouxe aqui para BH o presidente da Federação Russa de Levantamento de Pesos, Maxim Agaptov. E ele, nas nossas conversas aqui, durante o tempo que decorreu o simpósio, ele me falou coisas incríveis, cara. Ele falou o seguinte: olha, meus filhos, eles praticam 3 coisas. Eles praticam natação para sobreviver, lá em mar aberto. Me mostrou Caramba. vídeo do filho dele nadando em mar aberto, com peixe passando. Eles praticam luta para moldar o caráter. Disciplina, né? Porque a gente acha que luta é briga, né? E Para não é. moldar o caráter. E eles praticam força para aguentar viver. Então, Caramba. olha só que interessante. Um pensamento assim muito avançado. Não é uma coisa só. Eles já estão um passo a mais. Engloba todo um sistema, né? Por Eles já exemplo, sabem que tem que fazer atividade física, vocês já sabem, mas ele já está escolhendo quais são as melhores ali para o filho dele, em função das necessidades que ele tem. a força, você quer ver uma coisa lógica? Você precisa carregar um colega ao lado, que desmaiou, você precisa carregar ele. É A isso. força, muitas vezes, não é pra gente sair tacando as coisas longe, não, mas você precisa carregar um colega. É. Entendeu? E eu levei isso aí para a vida. Eu tenho 3 filhos. Um que completou 8 anos ontem, um de 5 e um de 3. Todos eles treinam, todos eles nadam e eu coloco eles para degladiar entre si lá. Eu acabei concluindo, né, o curso a trajetória no jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então eu já inicio lá os meninos no jiu-jitsu, nessa parte de combate, que é importante também. E todo mundo levanta peso. Detalhe importante, lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas uma medida que a gente tem para saber se o cara é forte é o que a gente chama de força relativa. E a gente já sabe que a força relativa ela está relacionada a várias coisas: prevenção de lesão, melhora do desempenho esportivo em outras modalidades, e um parâmetro que a gente tem é o agachamento. E para homens, uma força relativa considerada ok para indivíduos do sexo masculino é de 2 vezes a massa corporal no agachamento para uma. Meu filho pesa 24 quilos e ele está fazendo um agachamento com 50. Caramba. Bateu 2 vezes. Então, se ele mantiver isso aí ao longo da vida, provavelmente ele vai ser um sujeito sempre mais rápido, mais forte que os seus pares ali que não têm essa força relativa. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, porque eu acho que facilita muito a vida do sujeito lá na frente, quando ele estiver na Cara, adolescência. Principalmente na adolescência, né? Que é uma fase assim, Exatamente. emocional, hormonal. É tudo complicado, né? E complicado que eu falo é no muita sentido que coisa. acontece mesmo. Não tem como fugir disso. As transformações morfológicas e por aí vai, né? Então, assim, tem que começar a preparar desde a infância, né? Passo a passo Eu ali. defendo isso aí também, viu? Quanto mais cedo, melhor. Até Melhor o porque resultado. essas modalidades, né? O meio aquático, a luta, a força e tal, isso te dá uma condição cognitiva muito à maior. frente de qualquer coisa. Por exemplo, se você sabe que a criança, se ela sabe que ela é forte e ela foi treinada, né? Não vou nem falar questão de especialista, não, mas se ela foi ter pelo menos a base do treinamento ali, ela tem a capacidade de decidir o momento. Ela pode olhar e falar assim, ó, não vou brigar porque eu sou mais forte. Eu vou te... Eu tô falando assim de uma maneira mais generalizada, mas assim, até o lado cognitivo
é trabalhado quando você coloca esses pilares em... Gente, a gente que é adulto, eu falo que eu tô lesionada esses dias e eu tô afastada do treino. Eu até reclamei com o Bruno, eu falei, ai Bruno, eu tô estressada porque a academia pra mim é terapia, é o meu momento de descansar ali e esvaziar a cabeça. Até a gente que é adulto, quando a gente faz uma atividade, pelo menos comigo acontece, com todas as pessoas que eu converso, falam a mesma coisa. A gente dorme melhor, a gente pensa melhor, a gente trabalha melhor, tudo na sua vida flui de uma maneira muito mais tranquila e muito mais eficiente, é a palavra, quando a gente faz atividade física. Agora, eu pensando aqui, trazendo isso para a vida de uma criança, pensa o quanto ela não vai se desenvolver. E hoje a gente vê uma série de crianças por causa do celular, com a dificuldade de atenção, com as deficiências, né, cognitivas, hiperativismo, autismo Se e torna alienada, né? Não inúmeras tô falando em outras. relação aos transtornos, mas eu falo assim, querendo ou não, ela se torna alienada Sim, ali, né? e eu defendo muito a ideia de que, gente, celular é para adulto, não é para criança. Aí tem até uma amiga que fala assim, ah, é porque você não tem filho, porque isso aqui é babá. Falo, cara, põe seu menino para correr. Você vai ver se ele não vai dormir a noite inteira, sabe? E tem muitas mães, muitos pais que colocam isso para tentar suprir ali uma necessidade da rotina do dia a dia e não focam no principal, que é, poxa, para criança gastar energia. É o básico. Leva lá na sala do Rafael, né? Vai dormir igual uma Exatamente. pedra, vai Olha só. dormir igual... Cara, essa discussão, assim, ela levanta muitas coisas que eu acho que são pontos que precisam ser debatidos. Vou contar um caso. Há um ano atrás, eu recebi lá no centro de treinamento um indivíduo, homem, né, gênero masculino, 68 anos, jornalista aposentado, tabagista, alcoólatra, com uma doença neurodegenerativa em função da presença de álcool. O álcool inibe a contração muscular e quando a exposição é contínua, exacerbada, o sujeito ele vai perdendo capacidade do sistema neuromuscular de realizar as atividades básicas. Está ouvindo, Davidson? Esse recado é para você. Ele chegou lá carregado pelo braço, porque ele não conseguia flexionar o joelho. Caramba. Sabe aquele padrão de Um Morto Muito Louco? Não sei quem já assistiu esse Lembro. filme, que é o joelho estendido, porque se flexiona, não tem força no quadríceps para retornar. suportar Sustentar. e cai. E aí eu fiz um trabalho com ele lá durante aproximadamente 6 meses, em que a nossa história começou assim. Ele chegou, né, pelo braço, eu falei, tá, tudo bem, qual que é a sua demanda? Ele falou, minha demanda é essa, preciso voltar a ter autonomia. Eu falei, então deita aí no chão. Ele flexionou o joelho e caiu. E aí, lá no chão, estatelado, eu falei para ele, agora levanta daí. Não conseguiu. Então eu falei assim, esse foi o ponto de partida para eu poder dizer o seguinte, e aí, é isso? Então quer dizer que se você cair na rua ali, você vai ficar lá no chão até que alguém venha te ajudar, ou se você cair no banheiro da sua casa e não tiver ninguém em casa, você vai ficar lá para Questão sempre? da sobrevivência, né? Exatamente. Você não ter força é uma questão de sobrevivência. Exatamente. E a gente fez um trabalho lá com treinamento de força, obviamente não foi com levantamento de pesos, porque assim, levantamento de peso é uma coisa, é esporte, mas o que eu utilizo como ferramenta de trabalho é o treinamento de força com pesos livres, que pode ser feito de várias formas diferentes, inclusive com o próprio peso do sujeito, nesse caso aí. E aí, bom, depois de 6 meses, ele já estava correndo, já estava subindo e descendo degraus, até pulos em alturas pequenas, ele deu Caramba. quando ele saiu de lá. Aí eu faço um apelo para todo mundo, né? Eu falo de todo mundo em geral mesmo, para que entenda que quando a gente fala força, não é carregar uma carga de burro. Justo. Existe uma progressão. Começou deitado, ajoelhou, engatinhou e foi, e agora dá salto. Ou seja, quando a gente fala força, né, tem uma progressão. Tanto na infância, que o pessoal tem medo que a criança tem que trabalhar força, quanto também chegando na fase, né, assim, que tá idoso. Então, assim, de um extremo ao outro, essa importante. força ela tem que ser trabalhada. E essa força ela é dividida, classificada e organizada. Vai vendo. E aí, ele parou, o que eu acho que é triste, porque não sei como que ele está hoje,
assim, eu conversei algumas vezes com ele depois, mas é óbvio, né, pessoal, que essas adaptações positivas, elas só vão ser mantidas enquanto você mantiver o treino. Isso é Exato. óbvio. Então, se você, né, parar com a atividade, você não pode se considerar curado. Você mantém-se num estado de desempenho aumentado enquanto você tiver o treino Pratica. como parte da sua rotina. E por que que eu estou contando o caso desse senhor? Porque agora, recentemente, eu recebi no CT um menino de 13 anos, obeso, com as mesmas características. Poxa. Não bebe, não fuma. Por que que ele. A mesma história. Por que que ele deitou lá no chão e não conseguiu levantar? Porque ele passa 98% do tempo dele parado com uma No tela celular. na frente do rosto. Ou seja, nada de estímulo muscular, né? Então, Então, confirmando, né, concordando com o que o Bruno falou e voltando lá na pergunta da Maíra, o processo é o mesmo, independente da idade, independente do peso, do gênero. Se o sujeito não treina, ele está caminhando para deficiência. Se ele treina, ele está caminhando para otimizar ali a saúde e a qualidade de vida dele. resumindo, atividade física é um medicamento. É. Você tem que tomar esse medicamento todos os dias. A diferença é que não é uma química. É prazeroso, só diferença é faz que bem. é antes do médico chegar na sua vida. Porque quando o médico chega, o negócio já tá danado. É, e quando a gente fala Aí entra outro medicamento, tipo de medicamento, né? justamente, quando a gente fala medicamento, tem até uma discussão no meio acadêmico recentemente, que é se a gente pode chamar exercício de medicamento, né? Porque o medicamento pressupõe-se uma estrutura química ali, de uma substância que vai entrar no seu corpo e vai produzir algum efeito. O exercício ele tem essa característica, mas de forma endógena. Então não é bem um medicamento, é muito mais uma solução, um tratamento, mas que vem de dentro. Exato. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que a contração muscular ela produz substâncias sinalizadoras que a gente chama de miocinas. Essas substâncias elas atuam tanto na periferia, no próprio tecido, quanto no cérebro, centralmente. Então a gente já tem, por exemplo, correlação entre treinamento de força e memória. O sujeito que treina força tem maior capacidade de memória, maior capacidade de concentração, retenção de informações pela atuação dessas miocinas no cérebro por pessoas que têm a atividade física como hábito. Então eu estou cada vez mais dando informações aqui para vocês para poder mostrar que eu concordo com tudo que foi dito aqui e que talvez a gente deva levar um pouco mais a sério a atividade física como ferramenta aí para a manutenção do nosso dia a dia. E tem que começar cedo, né? O É. mais importante aqui é que, pelo menos na minha família, assim, o meu pai sempre foi atleta e ele é ciclista de alta performance, federado e tudo mais. A vida inteira a briga com minha mãe é porque ele levava a gente para pedalar, fazia a gente dar volta na lagoa, aquele negócio todo. Minha mãe, você vai matar as meninas, eu e minha irmã. E ele, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Ele hoje, meu pai tem 65 anos. Outro dia perguntaram se ele era meu marido. De tão jovem que é a aparência Que dele. legal. Porque ele sempre cuidou e ele sempre incentivou. Lá em casa, hoje, eu sigo a vida, né? Cuidando da saúde, mas minha irmã e minha mãe é só Jesus na causa. E a gente sempre conversa. Minha mãe hoje ela faz uso de medicamento para dormir, aquele negócio todo, super ansiosa, vários pontos. E eu insisto fielmente. E aqui, agora, gente, a gente está trazendo dados que não tem remédio melhor para a sua saúde, para todas essas angústias do que é atividade física. Todos os episódios, todos os convidados que vêm aqui, a gente repete exatamente a mesma coisa. Cara, a atividade física, ela te liberta de um lugar que eu não sei nem explicar, ela te leva para um nível que o Rafa está trazendo aqui dados científicos que comprovam que, de fato, a atividade física pode não, ela soluciona esses problemas. Então é muito importante a gente ter esse nível de consciência que não é só, vou fazer por fazer, é fazer com concentração, com intensidade, para trabalhar força, para trabalhar musculatura direito também, porque só cumprir um papel, como o Pedro falou no último podcast, também não adianta nada. Vou ali só para cumprir um papel, postar minha fotinha no espelho da academia e tá tudo certo.
Não, cara, faça isso com intenção. Tenha consciência do momento em que você está ali, para que o seu corpo, né? Tem um estudo que fala sobre isso. Me corrija se eu estiver errada, que quando a gente tem ali o impulso neural daquele músculo que você está treinando, o resultado costuma ser muito melhor no desempenho do treino. Assim, a gente costuma falar, essa frase é bem comum, ela não é minha, que o melhor exercício é aquele que você consegue fazer, que você consegue aderir e manter como um hábito. Eu concordo com essa frase, num primeiro momento. Porém, se esse exercício que é aquele que você consegue aderir, ele tem baixa capacidade de promover respostas, talvez você possa usar isso apenas como uma porta de entrada para evoluir dentro desse processo e chegar a algum lugar. E aí, bom, caminhada é a atividade mais praticada no Brasil hoje por quem faz atividade física. 47% da população brasileira é fisicamente ativa. E a maior parte dessas pessoas estão na rua fazendo caminhada. Quando a gente olha para a caminhada, o nível de adaptação que essa prática gera é mínimo. Ele é zero para muita gente que já está lá fazendo aquilo ali há muito tempo. É melhor do que nada? Melhor do que nada. Tem outros fatores psicossociais associados. Ele encontra com o grupo de amigos dele, ele conversa, ele coloca Tem para a fora, socialização, né? coloca para fora lá suas dificuldades, toma sol, vai para o ar livre. Então tem vários benefícios para além das adaptações. Mas quando a gente vai olhando para a vida, vai olhando para frente, talvez ele tenha que pensar em aumentar a força, em melhorar a qualidade cardiovascular, que é, por exemplo, que seu pai faz no ciclismo, é manter a amplitude de movimento, que é uma coisa que pouquíssima gente dá atenção aos exercícios de alongamento, às mobilizações, porque a amplitude de movimento é uma capacidade física bem interessante. É a única capacidade que a gente nasce com ela no máximo e vai Vai perdendo reduzindo ao ao longo longo da vida. O resto não, o resto você nasce e força vai baixa adquirindo. e vai ganhando. A flexibilidade não, você vai perdendo. E como é que você faz para poder frear essa perda? Você interfere com exercício de alongamento, porque lá na frente, quando esse cara tiver 65, 70 anos, ele vai sofrer uma queda. Isso vai Sim. acontecer. Estatisticamente, a chance aumenta muito depois dos 60 anos. E se ele não tem força e amplitude suficientes para lidar com essa queda, a chance dele ter uma fratura também É aumenta. É, maior. E aí ele vai ser o hospitalizado. maior número de fraturas no fêmur, né, a Isso. partir É. dos 60 anos, Isso. Sim. é por conta de, às vezes, a queda até é simples, Sim, mas por uma falta de força, uma falta de mobilidade, isso. flexibilidade, No Isso caso aí, leva das mulheres, entra a a deposição de condição óssea cálcio, também, é né? isso. diminui. Isso aí leva o sujeito para uma coisa que a gente chama de ciclo da queda. Ele cai, fratura, fica hospitalizado, contrai uma infecção secundária e morre. Isso é um Exatamente. ciclo que a gente já tem uma clareza muito grande dele. Como é que interrompe esse ciclo? Não quebrando quando cai. E como é que faz para não quebrar quando cai? Fortalecendo. Aumenta a força, aumenta a densidade óssea, aumenta a flexibilidade. O que faz isso? Treinamento de força. É isso. Então, assim, Voltando na questão, né, não é só fazer por fazer. E que você falou, né? Porque é o seguinte, tem que ter uma conscientização, até vou pedir para que você coloque aqui, né, melhor pra gente, que a pessoa ela tem que progredir no dia a dia dela. Igual você citou aí, a relação da caminhada. Começa com a caminhada e tal, tal, tal. Então, assim, hoje a gente tem vários recursos para controlar isso. Ó, vou marcar, sei lá, quem tá, um exemplo da Lagoa da Pampulha. Ah, vou fazer hoje 1000 metros. Não, hoje vou fazer 1000 metros e mais 200. Então, assim, ter esse controle. Aí sai dessa questão do fazer por fazer. Ou seja, ela também tem que buscar essa progressão. hoje, assim, a gente tem uma facilidade muito grande, Brunão e Maíra, que é a internet. Então, assim, você abre seu Instagram hoje, sua rede social, ali vai estar inundado de informações que vão te ajudar a direcionar ali a sua vida, vão te motivar para poder realizar a sua atividade física. Eu defendo, né, algumas coisas. Eu uso o treinamento de força com pesos livres por acreditar que a quantidade de benefícios que essa ferramenta entrega, pelo tempo que a pessoa me disponibiliza, é muito grande. Então, se você me disponibiliza
3 vezes por semana por 1 hora, eu consigo te entregar capacidade cardiovascular, aumento da amplitude, aumento da força, da densidade óssea. E aí, por exemplo, se eu estivesse utilizando uma natação, talvez eu não conseguiria entregar tanto ao mesmo tempo. Se eu estivesse usando um ciclismo, talvez eu não conseguiria entregar tanto ao mesmo tempo. Então, o motivo da minha escolha para essa ferramenta hoje é isso. E eu tento comunicar isso da melhor forma que eu posso para as pessoas tomarem suas decisões, né? Inclusive, assim, hoje de forma profissional, né? Eu tenho o apoio lá da Bora Company, né? Até por isso que eu estou, através da Bruna aqui hoje, conversando com vocês, que faz as minhas mídias sociais e me ajuda a produzir o conteúdo para eu poder levar essa informação até as pessoas. E aí a E o gente... BR Podcast está à sua É disposição, isso aí. tá, Bruna? Qualquer coisa que você precisar aí de, né, De nossa, suporte, conta com a gente, porque aqui é o lugar que a gente porque essa é a também ideia, respondendo sua pergunta aquela hora, né? É isso. traz É levar essa informação. E a gente falou disso hoje mais cedo, e foi legal que o Bruno levantou uma coisa assim. Olha só, de repente você vai dar o seu ponto de vista, que é diferente do outro, e hoje a internet está muito polarizada, né? Então você tem muitos contrapontos. Você tem uma pessoa que tem um ponto de vista A, e você tem o contraponto desse ponto de vista lá com uma outra pessoa. A forma que eu tenho tentado resolver isso é a seguinte: pessoal, a gente só pode afirmar aquilo que a gente consegue defender à luz da ciência. E foi inclusive por isso que eu falei aqui mais cedo que qualquer informação que eu tenha dado aqui hoje e você queira a comprovação disso, eu estou pronto para poder te entregar. E como pesquisador, uma das coisas que a gente mais tenta é avaliar a qualidade das informações. De onde essa informação vem, se ela tem fundamento, se esse fundamento é sólido, porque muitas vezes não basta você falar que estudos foram feitos para me convencer. Sim. Quais estudos? Foram feitos como? Onde? Foram feitos com humanos? Foram feitos com sujeitos como eu, treinados? Foram feitos de forma experimental ou foi por correlação? Foi só observacional? Tem estudo, pessoal, que o pessoal manda um questionário para o seu e-mail, perguntando assim: você se machucou esse ano? Aí o cara fala: ah, machuquei. E aí esse estudo publica falando assim: levantamento de peso machuca, porque eu mandei questionário para 100 pessoas e 80 falaram que machucaram. Mas machucou como? Que momento? Como que isso foi medido? Qual que é o grau dessa lesão? Então, você tem desde estudos de péssima qualidade até estudos de altíssima qualidade. E você tem que saber navegar ali dentro daquele conhecimento. Cara, A gente tem que buscar, né? O que é preciso, qual que é o grau de relevância. A gente tem que Justamente. buscar todas as referências. Quais são as referências que vão te dar dados assim específicos, profundo. exato. Pegando um gancho no que você está falando, eu defendo muito o estudo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, eu estudo de todos os assuntos que eu posso, eu faço especializações, eu invisto, porque eu acredito que o conhecimento liberta. E eu vejo assim, não só no mercado da educação física, mas de maneira geral, com o boom da internet, principalmente no cenário pós-pandemia, a gente tem uma leva de especialistas que não são especializados em nada. E isso é algo que me preocupa. Eu, tendo em vista o tanto de conhecimento, que eu não vou afirmar nada, que eu não tenha certeza, que eu não tenha testado, que eu não tenha validado, que não tenha um estudo científico que fale, olha, isso é funcional, isso não é. Eu defendo essa bandeira, que o conhecimento sim é a base. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas fontes. E eu vejo assim, trazer profissionais do peso que você tem aqui é muito importante para nós, que prova que o conhecimento, gente, ele não é algo genérico que está ali na internet que alguém falou. Existem estudos, existem testes, existem experiências de vida que cada profissional tem e que não é uma base que o que funcionou na vida dele vai funcionar para você. Não, a pessoa desenvolve a individualidade do ser humano e a necessidade dele para suprir e conquistar aquele objetivo que ele tem. Então é muito importante a gente ter essas fontes certas mesmo, de onde a gente está buscando essas informações. Porque a internet está cheia de gente falando um monte de coisa o tempo todo. Essa semana mesmo eu tive uma aluna de mentoria que ela entrou em contato desesperada, porque várias pessoas tinham falado com ela determinados assuntos, porém ninguém olhou para a vida dela como era. Como que ela ia aplicar aquilo na vida dela se a realidade dela era completamente diferente?
Então, muitas vezes as pessoas estão ali na internet vendendo a facilidade, vendendo o que é simples por causa do dinheiro, porque não tem um propósito claro e definido e porque não pensam em transformar a vida do outro. E aí tem o outro lado também, né? Hoje, por mais que a gente não vê, mas tem muita gente carente. Muita gente E quem carente. tá carente cai em qualquer Cilada. cilada, Fato, Bruno. Muito né? bem colocado. Cai em qualquer cilada, porque você tá vulnerável. Você tá vulnerável com uma coisa, aí você vê Exatamente. uma coisa ali, aí você não tem aquela visão periférica, você não linka um ponto com o outro. E aí é o ponto, que a pessoa não busca o conhecimento suficiente para saber a veracidade daquele fato. E aí é um negócio que eu falo, gente, entendam uma coisa, a internet, quem entende de marketing vende na internet. A pessoa não precisa ser especialista. Só que você, na função de consumidor, tem que filtrar muito bem essa informação. Busca uma base de dados eficiente. Poxa, a gente tem aqui o Rafa, o cara é pós-graduado, mestrado, doutor no que faz, tem projetos sociais. Você acredita mesmo que uma pessoa dessa está na internet aleatoriamente? Não, tem um propósito envolvido. E aí eu vejo que a falta da clareza das pessoas do que elas querem para o futuro acaba impactando diretamente na busca dessa necessidade. E ninguém quer passar pelo processo, todo mundo quer o fácil. E quem está acostumado a vender, vende o fácil. E aí a pessoa cai numa Às vezes quem cilada. já é forte já cai no cilado, imagina quem tá vulnerável, né? Vai comprar Exatamente. mesmo. Então, assim, por isso que a gente tenta trazer aqui, de fato, os melhores, né? Com excelentes referências, Com né? base. E fora esses projetos aí que a Maíra falou, né? Tem o projeto do Bop Game também, né? Que nós não. Então, vocês têm Exatamente, muita gente. coisa Agora a aqui, gente né? vai entrar Dessa. na parte empreendedora de Rafa Almeida. Aí tem um outro caminho aí que a gente vai discutir também, que é essa parte do empreendedorismo, né? Só antes da gente mudar de tópico, eu quero, concordando com tudo que vocês disseram aí, levantar algumas questões. Assim, na UFMG aqui, na Universidade Federal, que é hoje uma das 3 melhores universidades federais do Brasil e uma das melhores da América Latina, paira sobre o ambiente uma ideia, uma cultura de que você tem que ser capaz de defender aquilo que você usa como ferramenta de trabalho. E isso não é só na educação física, não. Isso é para todas as áreas. E eu levo isso muito a sério. E embora eu não seja muito bom em marketing, agora eu estou sendo ajudado, né, pela Bora, pela Bruna, eu estou conseguindo me comunicar melhor pela internet. Uma coisa é fato, eu defendo a ferramenta que eu uso. E o que eu vejo na internet hoje é exatamente o contrário. Eu vejo pessoas que vendem muito bem, muitas vezes com informações que eu nem sei dizer se são verdadeiras. Ah, já ajudei 10 mil pessoas. Ah, eu já vendi 3 milhões. A gente nem sabe se isso é verdade, mas Exato. isso vende. Só que do momento em que você clica para comprar e faz o pagamento, para o outro lado, a coisa muda. O produto que você recebe não cumpre a promessa que ele te fez, você fica frustrado, você não tem aquele resultado que você buscava, e isso aí é recorrente. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então isso me leva a pensar que a internet também vai passar por uma revolução, Com porque isso é certeza. insustentável. Eu não quero mais comprar de alguém que eu não tenho certeza se vai me entregar o produto que eu comprei. Eu já fiz compras pela internet que eu não recebi o produto, tive que brigar. Eu já fiz compras pela internet que o produto entregue não era aquele que foi prometido. E isso tende a acabar, porque a gente está ficando mais rigoroso com as coisas que a gente compra. Graças a Deus. E mais consciente também das necessidades. Agora, dentro do mercado da educação física, o que me preocupa é que as pessoas ainda buscam respostas rápidas. Eu quero emagrecer, eu demorei 10 anos para engordar. Eu quero emagrecer em 3 É, dias para pôr o biquíni para o verão. Então, esse nível de consciência do consumidor dentro do mercado da educação física ainda é muito imaturo. As pessoas ainda têm uma necessidade de urgência muito grande para algo que elas precisam conscientizar que são processos. é isso. E assim, aí já entrando voltando para o empreendedorismo, né? Quando a gente pensa em processo, por exemplo, para a transformação do corpo, né? Pessoal, assim, é impossível você produzir resultados drásticos ou sem tempo disponível ou
sem a utilização de estratégias drásticas. Então, se veio rápido, ou veio a um custo muito alto, ou você não vai conseguir obter aquilo que você está querendo. O processo ele é a longo prazo. Mas o que eu gosto de frisar não é nem essa dificuldade de se atingir a longo prazo o que se quer. É que uma vez atingido, é mais fácil você manter aquilo ali, ficar ali naquele ponto, desde que você mantenha a sua rotina. A gente, durante a minha estadia lá no COB, a gente fez um trabalho lá, que era um trabalho de aplicação de carga de treinamento. Basicamente, a gente tentou desenvolver um modelo em que eu pudesse aplicar uma carga de treinamento em alguém e medir o resultado que isso gera lá do outro lado. Por exemplo, hipertrofia ou emagrecimento. Eu vou aplicar uma proposta de treinamento e vou medir o emagrecimento que aquilo ali provocou. Mediante o resultado, eu vou modular via inteligência artificial o que eu propus para poder melhorar o processo. E vou medir de novo. Isso é um processo contínuo. Beleza? Bom, basicamente, o que a gente precisa é entender o sujeito como uma caixa preta. Você vai aplicar ali um determinado estímulo, você não sabe o que vai sair do outro lado. Ninguém sabe, é impossível responder essa pergunta. Eu vou treinar a Maíra hoje, ela vai treinar 5 vezes por semana e ela vai emagrecer 10 quilos em 12 semanas. Essa resposta não existe, isso é impossível de ser determinado. Mas a gente consegue, com o tempo, ir aumentando a precisão dessas informações, dessa predição. E isso é o que eu acho que tem de mais mágico no processo de treinamento. Porque ao início vem todas as variáveis possíveis. Isso. Tanto as positivas quanto as negativas. É nessas variáveis que a gente fica ali, né, não vou dizer resultado, mas que a gente fica ali, vou buscar o máximo ali da eficiência dessas variáveis, para lá na frente você ter isso aí um pouco mais, né, reduzido e ter um indicativo. Um indicativo. Isso aí. Né? E qual que é o gap? Onde que está o problema? Mas leva tempo. É manter a Maíra treinando comigo por tempo suficiente para eu conseguir mostrar isso. Esse é o problema. Hoje o maior problema de atividade física é a adesão. Então, nós tivemos ano passado no Bop Games, nós fizemos um curso de extensão lá no UFMG em produção de eventos esportivos. E aí a gente recebeu lá um gestor da Bodytech, carioca, agora não me recordo o nome dele, acho que era Rodrigo. E ele apresentou para a gente lá alguns dados da Bodytech. Entre eles dados de adesão e retenção. Então, algumas informações eu já falei aqui. No Brasil, só 47% da população que é fisicamente ativa. Aí dessas pessoas, né, o Brasil tem mais de 15 mil academias registradas. Dessas pessoas que praticam atividade física, só 6% frequenta academia. Ou seja, um número muito pequeno. E das que frequentam, a maior parte só paga. 70% só paga, não vai, não faz o check-in. Então, olha só que doideira. As academias, as redes de academia, elas ganham dinheiro com quem não vai. Com quem não vai, exatamente. Eles vendem para a pessoa não ir. E nós, que trabalhamos com atividade física... E cada vez isso está ficando mais nítido, né? O que a gente quer é que o cara vá. Eu preciso que você vá para eu poder treinar. E aí a gente olha para os meios de treinamento alternativos. CrossFit, treinamento funcional, spinning, o próprio levantamento de peso. E você vai ver que nessas modalidades a adesão é maior. Sim. E ela é maior por quê? Bom, você tem um contato mais próximo, mais íntimo lá com as pessoas que estão trabalhando, você tem uma cultura, você tem metas, talvez desafios para poder praticar. O senso da comunidade ali também. Você tem esse senso de comunidade. Então hoje a gente empreende na tentativa de entregar para as pessoas que realmente querem a atividade física como uma solução para os seus problemas, um produto que a retenha por tempo suficiente para que ela tenha o resultado que ela está buscando. Esse é o desafio no nosso meio hoje empreendedor. Então lá, por exemplo, vou falar de Bop Games. Estou no Bop Games desde 2019. Comecei como coordenador esportivo somente da modalidade levantamento de pesos. Depois eu adicionei o powerlifting, que é um esporte que você compete no agachamento, no supino e no levantamento terra. Ou seja, dá para pessoas que não são tão técnicas praticarem. Depois eu adicionei o Power Bíceps, um esporte que você compete na rosca direta. Legal. Depois a gente adicionou um desafio, que era um desafio de agilidade, e esse ano a gente vai adicionar o pentátlon militar,
que é um esporte em que você vai competir em tarefas desafiadoras por uma premiação lá surpresa que a gente vai descrever aí em breve. E assim, a minha relação com o Bop Games, ela é marcada por coisas muito legais. O primeiro ponto é o seguinte, no mundo do empreendedorismo, eu gosto de falar isso sempre que eu tenho a oportunidade, tem uma questão que é muito importante. As coisas só acontecem se você fizer. Se você não fizer nada, se você não agir, nada acontece. A gente está aqui hoje no BR Podcast porque vocês dois agiram, tiveram uma ideia, tiraram essa ideia da cabeça, colocaram no papel e transformaram em realidade. Empreender é isso. E o Bop Games ele me permite empreender de várias formas diferentes. A gente já fez congresso, assim, inúmeras ações e hoje a gente está caminhando para ampliar esses projetos lá. É um grupo muito grande de pessoas trabalhando, eu sou só um deles, mas a gente está com a ideia de transformar o Bop Games na versão anual dos Jogos Olímpicos na América Latina. Que legal. Vamos colocar na tela um pouquinho? E aí fica o convite, né, Ah, para claro. pós-evento, Legal. você e os colegas, né, para virem aqui para a gente bater um papo sobre toda essa organização, de como, né, a ideia foi surgindo, de como foi feito, né, e todas as perspectivas. Isso aí vai ser super um prazer, convidado, cara. tá? Legal demais. Produção, coloca na tela pra gente, por favor, um trechinho do que é o Bop Games, pra galera de casa conferir. Olha, essa edição foi Isso foi 2023, ano passado. do ano passado. Esse ano vai acontecer. Esse ano vai acontecer nos dias 29 e 30 de setembro, na Esplanada do Mineirão. 28 e 29 de setembro, na Esplanada do Mineirão. A gente já tem 30 modalidades confirmadas. Nossa expectativa para esse ano lá é de mais de 10 mil atletas inscritos e mais de 30 mil pessoas de público pagante. Aí, galera, dá tempo de se inscrever. É isso aí. E precisa ser atleta profissional? Muito antes, pelo contrário. A bandeira levantada lá é de que a gente quer promover um ambiente em que exista a atmosfera do alto rendimento, mas para pessoas comuns, que vão lá para poder viver aquelas modalidades sem ter que necessariamente ser um atleta de alto rendimento. Inclusive, Maíra, eu quero deixar aqui um convite para o Bruno participar de uma modalidade lá esse ano. Pode ser no levantamento terra, Bruno, pode ser no supino, é com no você, meu agachamento. parça. Vamos começar pelas estaturas. Isso aí. Vai treinar para poder chegar lá. As inscrições vão começar em junho. A gente vai divulgar amplamente isso daí nas nossas redes sociais e vai ser um prazer poder vir falar aqui para vocês um pouco sobre a nossa história, o que a gente faz lá. Vamos marcar isso aí. Pô, Vamos, obrigado com por esse certeza. convite. Isso aí me deu agora até um ar de desafio, assim, comigo mesmo, de trocar de modalidade, trocar assim, né, de vivenciar outra modalidade, e eu quero ir com Se permita. vontade total nisso aí. É isso Bruno, aí, garoto. Por favor, Agora é com você. Você vai ter que Não, representar o agora BR virou- Pod. Eu não garanto porque estou recuperando, preciso me preparar até lá, mas quem sabe? Pelo menos na torcida você De vai. estarei, né? com Torcer pro Brunão, certeza. é isso Não, ó, aí. nós vamos, então vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar direitinho pra gente fazer, né, cobrir o evento, fazer toda Quem uma... sabe? Ué, Um podcast lá dentro do Bop gente Games. tenta Pensa? Os levar a atletas. estrutura. O que no- vocês acham? No hã? ambiente empreendedor, se você faz, acontece. Acontece. Pessoal isso. aí, ó, você que tá assistindo aí, então fique ligado que nós vamos conversar sobre isso aqui, hein? Muitas ideias surgindo. Agora, vamos para a parte de negócios, das ideias, de como funciona, igual você contou um pouquinho do Bop Games, dos seus outros projetos. Conta pra gente, Rafa. Legal. Maíra, assim, a base para isso aí é a seguinte, a gente tem que existir, né? E quando a gente existe, a gente tem custo. E a gente precisa cobrir esse Fato. custo com o nosso trabalho. Então, assim, eu, desde que eu comecei a atuar com o levantamento de pesos, né, com a bandeira do levantamento de pesos, várias coisas já aconteceram. Eu já fiz congresso, eu idealizei e realizei 4 edições do Congresso Brasileiro de Levantamento de Pesos, trouxe inúmeros treinadores aqui, a gente fez ano passado no auditório da Escola de Educação Física da UFMG, em parceria com a Belo Tour, foi um projeto incrível. Eu já realizei projetos para a comunidade, a gente tem um projeto muito bacana chamado Esporte na Quebrada,
que a gente faz? A gente vai para uma praça pública e oferece um dia de atividade física para quem estiver lá. Ano passado a gente fez esse projeto numa praça no Santa Teresa, no Sagrada Família. Tivemos lá mais de 500 pessoas que utilizaram os nossos serviços lá. Foi um projeto patrocinado pela prefeitura através da Secretaria de Esportes. Tem o Bop Games, onde a gente faz várias ações, mas eu tenho o meu dia a dia. E o meu dia a dia, ele se dá num centro de treinamento que eu fundei originalmente com o objetivo de abrigar todos esses projetos aí. Então eu fundei uma sala lá no bairro Sion, onde eu comecei com projeto esportivo, projeto social, personal training, capacitação de profissionais, cursos de formação de profissionais, e com o tempo essas coisas elas foram se moldando até que a gente chegou no ponto que a gente está agora. Eu acabei de mudar a nossa proposta, nossa identidade visual, inclusive, e a ideia, o ideal por trás do centro de treinamento, que é oferecer o treinamento de força para todos. A gente, inclusive, mudou o nome para Omni Centro de Treinamento, que é uma palavra que em latim significa tudo, para todos, que é justamente a ideia. Nosso aluno mais novo hoje lá no CT tem 6 anos. Ai, que lindo. E o nosso aluno mais velho tem 74. Foi um atleta de futebol na década de 70, jogou no Galo, no Cruzeiro, tem 4 cirurgias na coluna, cirurgia no joelho. Era uma pessoa que tinha dificuldade para sair do carro, para poder realizar atividades da vida diária, carregar compras, e hoje treina, levanta pesos. E no meio do caminho a gente tem de tudo. Tem pessoas que querem aumentar a massa muscular, querem emagrecer, querem fazer levantamento de pesos, querem só praticar uma atividade física para se sentirem bem. E assim, desde que nós mudamos a perspectiva cultural da nossa sala, a gente percebeu um crescimento rápido. Então, o primeiro trimestre agora de 2024, a gente teve um crescimento maior do que 20% do nosso faturamento, só em função dessa mudança de perspectiva. E a tendência é que isso cresça ainda mais, porque agora em parceria, né, com um marketing adequado, estruturando um time comercial, a gente está criando a cultura que eu idealizei lá atrás, só que num mercado aberto, Sim. Que é o mercado privado. Então, assim, eu tenho planos para no futuro a gente ter mais unidades, ampliar o nosso trabalho e começar a expandir a entrega do treinamento de força com pesos livres para a comunidade de um modo geral. E por que eu bato nessa tecla? A gente já tem talvez 2 décadas um estudo que sai todo ano em que o Colégio Americano de Medicina Esportiva pergunta para as pessoas no mundo que trabalham com atividade física quais são as ferramentas que elas usam. E aí, quais são as tendências no mundo fitness? E no ano passado, em 2023, o treinamento de força com pesos livres apareceu pela primeira vez em segundo lugar entre as 10 tendências de ferramentas no mundo fitness. E saiu também um posicionamento da Associação Americana de Treinamento de Força falando sobre o treinamento com pesos livres para diversas finalidades: estética, saúde, qualidade de vida. Não sei como que você se machucou, Maíra, mas inclusive o treinamento de força com pesos livres tem sido associado à redução de incidência de lesão em diversas atividades. Tudo isso me leva a crer que vai ter um futuro breve ali na frente, que isso vai estar em todo lugar. As máquinas, elas vão aos poucos dar lugar a um ambiente em que a gente vai poder praticar de forma mais livre o treinamento com pesos. E é mais ou menos isso que eu defendo. Que bacana. E a gente percebe isso, que é um movimento, né? A gente vê aí um boom lá para 2015 das academias, que veio junto com o crescimento das redes sociais, que ficou muito famoso a galera wellness, fisiculturista, a competição, e aí eu acho que popularizou um pouco o treino, que ainda era um tabu para muita gente, trouxe esse nível de consciência, virou meio que a modinha ali do momento, porém a gente vê um movimento pós-pandemia das pessoas tendo uma atenção maior também para o corpo, para esses momentos de comunidade, de ter essa interação um com o outro e da liberdade de treinar em qualquer lugar que eu estiver. E isso é muito bacana e eu vejo que você contando um pouco mais do que a gente consegue quebrar esse paradigma do que é de fato o levantamento de peso. Né? Não é só levantar de fato, é um treinamento para criar força muscular. E sobre a lesão, nem o médico soube explicar como é que eu lesionei, então eu ainda estou na dúvida. A pandemia foi um momento
triste, duro, né? Foi. Mas por um outro lado, cara, ela, pra nossa área, e não tô falando isso como, perdão a expressão, puxar saco, não. Tô falando assim, a pandemia, ela mostrou para aquelas pessoas que não entendiam, até mesmo não queriam ver, mas mostrou que você tem que sair de casa, ou em casa mesmo, se não houver outra alternativa. Você tem que entrar num compromisso com você mesmo em relação à sua saúde física, mental e espiritual também. Então a pandemia ela mostrou que você tem que fazer atividade física. Dependente da modalidade que você tem mais Escolher. afinidade, mas ela nos permitiu a enxergar essa questão. Isso é bom pra gente, porque isso aí também, isso faz com que a gente estude cada vez mais, busque mais alternativas, né? Eu Então, defendo o seguinte, assim, a nossa caixa de ferramentas ela tem que ser vasta. A gente tem que ter muita coisa ali dentro. Porque muitas vezes você não vai conseguir começar com alguém com aquilo que você considera o ótimo. Olha, eu considero que o ótimo é usar essa ferramenta aqui, é fazer um treinamento de força com pesos livres e um treinamento intervalado de alta intensidade. Mas o cara não anda. Então, como é que eu vou Como que você vai começar com esse trabalhar? cara? O cara ele não consegue ficar de pé se ele estiver no chão. Então ali você tem que ter um conjunto de ferramentas para aquele sujeito. O cara não gosta. Cara, não gosta de pegar peso. Não gosta. Então você tem que criar ferramentas ali. Alternativas. Então mecanismos e essa é a nossa parte. É a gente ter as ferramentas disponíveis para manter a adesão do sujeito na atividade, que é o que a gente estava discutindo aqui. E aqui eu já vou deixar um convite para vocês. Pode se recuperar primeiro, mas vocês dois também estão convidados para irem fazer um treininho lá no CT Com Omni, certeza. conhecer a oh, modalidade, convida não, hein? conhecer o espaço, para poder entender um pouco melhor na prática tudo Como isso que eu falei funciona. aqui. Porque, assim, é um caminho, né? Você vai entrar lá num processo, vai aprender algumas coisas novas. E hoje, uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tem que trabalhar o ser humano com a perspectiva da independência. O que é ser independente? É conseguir correr, saltar, subir e descer a escada, entrar e sair do carro, levantar da cadeira, deitar, carregar seu filho. Amarrar o cadarço do tênis. Isso. Carregar seu filho, seu neto, seu cachorro. Você vê, são vários pontos, ó. Nós falamos, né, da sobrevivência, agora independência, Sim. né? Então, assim, Observe que a gente está tecendo aqui uma história, e essa história ela aponta para a necessidade da atividade física para você ser um sujeito pleno. E o Brunão tocou num ponto aqui que é crucial, cara. Essa integração entre mente, espírito, corpo, ela é o que dá a liga para você conseguir viver essa vida plena aí que a gente tanto busca. Então, assim, uma coisa que me preocupa, e tem a ver com o que a Maíra falou, é a expectativa em relação ao corpo irreal. E o bodybuilding, eu acho que ele atrapalhou muito a gente nesse sentido aí. Porque como é que você explica para um adolescente que é impossível ficar igual ao Siban? Ai, Amigo, é impossível. Não tem como. Não tem como. Mas ele está vendo aquilo ali todo dia, ele acha que aquilo é real e ele vai tentar buscar recursos para poder conseguir conseguir aquilo ali. conquistar. Eu vejo isso como um problema. E é um problema pandêmico, porque pela rede social, todo mundo sabe quem é o Siban, todo mundo sabe o que é o bodybuilding e todo mundo, de certa forma, pode desejar aquilo ali. Só que aquilo ali vem com um custo, talvez não se consiga e talvez não seja real. Então a bandeira que eu levanto, ela vai numa outra direção da função. É claro que a gente quer ter um corpo bonito e a gente vai obter isso fazendo o exercício físico da forma como a gente faz, mas não é aquilo. Não é aquilo lá que a Exato. gente vai obter, É entendeu? os parâmetros, né? A gente tem que tomar é, muito cuidado com esses parâmetros que a gente coloca. Eu falo que eu mesma já fui uma pessoa super frustrada, porque o meu biotipo não permite que eu seja muito mais do que isso. E eu queria ter corpão, pernão, o bumbum maior, é o desejo de toda mulher, mas o meu biotipo não permite. E eu custei para entender que eu fui para vários caminhos, de tomar anabolizante,
comer coisa que eu não estava nem dando conta, mas comia, fazia uma dieta super calórica para ver se conseguia conquistar e era muito sofrido. Então, ter essa consciência também, poxa, o que que é melhor para você? Qual que é o perfil do seu corpo? E trabalhar por esse viés que o Rafa trabalha, para mim faz muito mais sentido quando a gente pensa em longevidade. Aqui não é só a questão estética. A estética, eu vejo que ela é mais consequência do que o resultado propriamente dito. É sobre você conseguir viver uma vida plena. É sobre conseguir conciliar mente, o corpo, o espírito, de forma que isso preencha esse vazio que muitas vezes a gente, principalmente nós mulheres, buscamos na estética. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla porque eu trabalho com internet e eu sei o tanto de mentira que é vendido o tempo inteiro, gente. É gatilho o tempo inteiro de padrões de beleza que são impostos para que as pessoas façam mais negócio. O mercado da beleza é o que mais fatura no mundo inteiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque impacta diretamente na nossa saúde. E a saúde é o nosso ativo mais importante. Se você não cuidar dela, meu amigo, lá na frente você vai lembrar do que a gente está falando aqui com você. Porque o bodybuilder ele passa por um extremismo, né? Eu, por ser fã da modalidade, eu gosto e tal, mas aquela finalização que eu falo assim, para chegar àquele nível, é um processo árduo que não é para qualquer um. Agora, Exato. você fazer um treino, dieta, aquela coisa, pra você atingir um físico, isso é uma coisa. Chegar ao nível de um Ciban, de um Pois é, mas a Dino, né? gente teve atletas Isso de alta performance um em um aqui milhão, né? que falaram, inclusive, É. que, poxa, o bodybuilding não é saúde. Eles afirmaram isso aqui no podcast que eles tiveram. Por quê? Aqui a gente está focando na saúde. Eles mostraram, poxa, as associações são essas, a gente faz porque é resistência, é objetivo, é uma competição pessoal. Então, depende muito da ótica que está sendo vista. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E agora, caminhando para o final do nosso podcast, já fico com o coração assim, ó, por causa do nosso horário, senão a gente ficava aqui até, gente, a noite inteira conversando. Eu tenho uma dúvida a mais. Eu cheio das dúvidas. Cara, você falou de vários projetos incríveis. Agora me conta uma coisa. Como que você arruma tempo para fazer tudo isso? É uma pergunta que eu recebo. Eu achava que eu não tinha tempo, mas agora. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Olha só, eu vou ser muito honesto. Talvez há 1 ou 2 anos atrás eu ia responder essa pergunta diferente. Mas eu vou responder conforme eu tô vendo agora. Assim, a gente depende muito, muito de muitas pessoas para que isso aconteça, para que seja real. Então não é uma coisa minha, é meu papel trazer para perto de mim e capacitar continuamente pessoas que sejam capazes e que tenham interesse de me ajudar em diferentes frentes. Eu não faço um Bop Game sozinho. Na verdade, ali tem mais de 30 pessoas trabalhando, às vezes mais em diferentes modalidades, congressos, etc. A gente não faz essas coisas sozinho. Então, o meu papel é funcionar ali como o líder da operação. Então, sozinho eu não conseguiria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu sacrifico muita coisa. E muitas vezes as coisas não saem como eu gostaria ou como poderiam sair se eu tivesse mais tempo disponível ou se eu conseguisse fazer aquilo ali com mais atenção. Só que eu parto do seguinte pressuposto: você deve fazer aquilo que tiver ao seu alcance, dentro das suas metas, na medida do possível, da melhor forma que você puder. Ponto. É isso. E aí, com isso, você consegue ir devagarzinho, empurrando os processos lentamente, mas eles vão acontecendo. Aí hoje, né, a resposta do Rafael de hoje é assim: hoje eu já estou colocando o pé no freio. Eu já estou pisando, encostei o carro e estou vendo aquilo que é prioridade. E eu estabeleci 3 prioridades na minha cabeça: formação contínua, o meu negócio e o meu trabalho com a associação. Então, assim, a gente já está focando as coisas para poder conseguir entregar com mais qualidade aquilo que a gente faz. E é óbvio que eu aprendi, né? Durante esse processo aí, lá já se vão... Só de associação já tem quase 7 anos. De levantamento de pesos, 10. De educação física, quase 20. Eu já consegui aprender a filtrar melhor processos, pessoas, dentro do que a gente faz, para poder escolher um pouco melhor as pessoas que caminham do nosso lado. E aí eu acho que com isso a tendência
é que a gente consiga fazer um pouco melhor as coisas que a gente faz, entendeu? Bacana, Basicamente é isso. bacana. Equilíbrio. É o É. equilíbrio, é tudo, Detalhe, gente. hein? Sem parar de treinar. Sem parar de... E ainda treina, gente. Cara, a minha meta de vida é conseguir organizar dessa forma todas as atividades, porque a ideia a gente tem milhares, mas colocar no papel e dentro do mundo do empreendedorismo vem muitas oportunidades e ter esse olhar também de que nem toda oportunidade é pra gente, né? E escolher as melhores e atacar elas para ter os melhores resultados. Assim, talvez agora seja a hora em que eu vá olhar para a câmera e falar de uma forma compreensível e densa para as pessoas se conectarem com o que eu acredito, mas isso é coisa de marketing, então eu não sei fazer isso. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: bom, se você quiser ser diferente do que a média você precisa agir de uma forma diferente do que a média age. Eu penso que fazer atividade física todos os dias já te coloca numa posição fora da média, que é o que a maioria não faz. Se você se alimenta bem, você sobe ainda mais de posição. Se você tem um propósito e consegue colocar esse propósito em prática dia a dia, mesmo que de pouquinho em pouquinho, você vai se desviando cada vez mais dessa média. E tem uma frase que até um amigo meu comenta muito comigo, que é: fuja da vala da mediocridade. Caramba. Saia da média, fuja dessa vala. Se aproxime daqueles que estão fora da média, aprenda com eles, se inspire neles, se espelhe nessas pessoas. Isso aí tem uma forte chance de te levar para caminhos que vão talvez te deixar satisfeito no futuro. Então é assim que eu tenho encarado as coisas ultimamente, entendeu? Caramba, muito bom. E, gente, estamos chegando ao fim. Põe a musiquinha triste aí, que fica todo mundo chateado quando a gente tem uma pessoa com tanto conhecimento assim, que a gente gostaria de explorar muito mais, mas o nosso tempo ainda é curto. Fica o convite para voltar, viu, Rafa? Vai ser um prazer. Vai ser, e para nós, um prazer maior ainda recebê-los aqui. Então, ó, vocês já sabem, né? Tivemos conversas super importantes aqui. Eu acredito muito na clareza, na individualidade, no olhar para si e principalmente no autoconhecimento. Entender sobre objetivos, sobre as necessidades, sobre tudo aquilo que é de fato importante para a gente dar sequência na nossa vida para ter uma vida plena. Atividade física, gente, não é algo banal que você vai lá só fazer por fazer. A gente teve aqui comprovações científicas, né? O conhecimento do Rafa foi fundamental para provar para você que se você não fizer, quem está perdendo é você e está perdendo muito. Você está perdendo horas de vida e longevidade no final da sua jornada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, com o que a gente pratica no nosso dia a dia, para que a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos. Bruninho, por favor, faça as honras da casa. Pois é, eu vou falar 3 pontos aqui simples, mas eu quero que todos reflitam, tá? Então, assim, a grande população é o seguinte: ficou mais do que provado aqui o quanto é importante a atividade física, né? Nós falamos aqui de uma forma bem simples, mas também de uma forma bem profunda e específica. O Dr. Rafael colocou pontos aqui fundamentais, importantíssimos. Então, pessoal, não deixa o tempo passar, não, né? Ficar só 1 hora ali, né, na academia, às vezes você não está fazendo nada. Então vamos quebrar o limiar, vamos sair um pouco da zona de conforto. Busquem, o BR Podcast está aqui, tem aqui todo o contato do Rafael, podem chamar ele lá que ele, né, vai dar uma palavra para você, tá? De coração. Então a gente está aqui para isso. Segundo ponto, o Dr. Rafael falou sobre o profissional de educação física ter ferramentas. Profissionais de educação física que tá aí assistindo a gente, vamos estudar, vamos capacitar, vamos buscar, né, qualificação para estar trazendo essa galera pra gente, né? Lógico que a gente pensa no imediatismo, a gente pensa em fazer tudo rápido, a gente tem que sobreviver também, né? Mas assim, vamos aumentar a nossa caixinha de ferramenta para trazer essa pessoa que muitas das vezes tá lá precisando de força, e não é força para jogar um peso para cima, mas força para sobreviver, força para
para manter no dia a dia, porque o reflexo disso vem lá na frente, né? E também para os profissionais de educação física. O Rafael tocou um ponto aqui também. Cara, olha para quem está do seu lado, né? E vê qual profissional que se destaque, né? Ele está destacando, não é à toa. Ele está trabalhando, saiu da zona de conforto. Ele não quer ficar no mesmo. Ele não vai ficar no mesmo. Cada vez ele está subindo o degrau aí. Então, assim, não preocupa com aquelas coisas que ficam espalhadas, não. Busca esse profissional, vê o que ele está fazendo. Copiar não é feio, não. O feio é fazer o errado. Mas se espelhe. Todos que eu trago, né, já até falei isso hoje, né? Todos que eu chamei aqui, cara, são pessoas assim, que eu olho e falo assim, cara, eu quero chegar ali. Isso não é inveja, isso é querer fazer o certo. É se espelhar na pessoa que está fazendo o certo, né? Então hoje nós tivemos aqui um exemplo, uma grande prova, né? De profissionalismo, dedicação, faço por amor, coração. Então é isso, agradecer ao Dr. Rafael pela presença. Obrigado pelo convite. Desafio tá aceito. Aceito, estaremos lá. lá. A gente saiu daqui Bruna, com obrigado por vários compromissos, né? Por Exatamente. promover isso aqui, tá joia? Esse encontro que particularmente eu tenho que agradecer, pedir desculpa pela demora, porque a gente estava resolvendo um monte de coisa. E nós vamos voltar aqui de novo. Pessoal, E é eu que agradeço, Tá assim, a oportunidade, como eu falei no início, vai ser um prazer voltar a colaborar, caso a gente venha a conversar de novo sobre o BOP no final do ano, ou sobre atividade física, uma pauta específica. Tem muita coisa para a gente falar. Nos nossos compromissos aí, eu espero vocês lá no CT para fazer um treininho, para a gente falar sobre essa experiência depois, e eu estou à disposição, inclusive para quem quiser me procurar pelo Instagram para bater um papo. A gente tem lá no CT programas de estágio, de capacitação, parceria com a PUC. Eu faço a coordenação do curso de especialização em levantamento de pesos na PUC, que vai abrir turmas agora no meio do ano, caso alguém queira se especializar. Então tem muita coisa acontecendo e vocês têm que ficar de perto para poder conseguir acompanhar tudo aí. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Rafael. E ó, para você que está em casa, já sabe, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no curtir, no joinha, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque aqui a gente está propagando a saúde, a gente está propagando vida plena. E a gente não traz pessoas aqui que não confiam nesse propósito que a gente tem. Tanto o doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez. Bruna, por ter feito essa ponte. Bruninho, estamos juntos em mais um episódio. E eu conto com vocês. Já sabe, né? Se inscreve, curta, compartilha e lá no Instagram é @brpod. Eu conto com vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.